Olá, boa noite. Muito obrigado a todos que assistem a estas conferências. Muito obrigado a todas as pessoas que assistem mais tarde esta conferência. Meu nome é Pedro e sou instrutor, modesto instrutor do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estou aqui para passar mais um tema. O tema número 13, Leis de Karma e Dharma. Então, estas conferências estamos passando por estas páginas todas as terças e quintas-feiras, no horário das 20 horas e 30 minutos. E também temos no YouTube, onde publicamos também os vídeos. Então, este curso está composto por 50 temas na fase A, uma primeira fase, e mais 25 temas em uma segunda fase, que nós chamamos fase B. E oportunamente estamos passando esse temário também da fase B. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as leis de Karma e Dharma. Então, essa lei de Karma e Dharma são leis universais que são administradas pela justiça objetiva. Então, essa lei do Karma também é conhecida como lei de recorrência. É a mesma lei de recorrência, que tudo volta a acontecer, mas as consequências. Nós vimos na conferência passada que em uma existência nós cometemos um erro, contraímos um compromisso para a próxima existência. Então, mais essas consequências nos serão cobradas na próxima existência. Então, é conhecido também como lei de recorrência, também conhecida como lei do talhão, olho por olho e dente por dente. Também conhecida como lei de causa e efeito, que não há uma causa sem efeito e nem um efeito sem causa. Então, tudo o que nós fizermos tem uma repercussão. Não fica nada em branco. Então, se nós praticamos algo bom, nós recebemos. E se nós praticamos o erro, nós somos cobrados, nos imputam uma dívida. Essa dívida um dia terá que ser paga de uma forma ou de outra. Então, existem algumas formas de pagar esse karma. Também conhecida como lei de igualdade. Daquilo que se dá, se recebe. Se nós ajudamos, recebemos créditos. E se nós damos problemas, causamos prejuízo a alguém, nós também receberemos em troca o mal que fizermos, nos cobrarão também. Então, nós não refletimos, muitas vezes não refletimos de que quando nós praticamos um erro para alguém, não sentimos tanto,
Porém, quando alguém nos faz qualquer mal, nós sentimos. Por exemplo, se nós esbarramos no carro de uma pessoa, no trânsito, batemos no carro da pessoa, para nós, talvez isso não tenha importância. Nós não demos bola, não queremos ressarcir esse prejuízo que causamos a outra pessoa. Porém, se alguém bate no nosso carro, nós vamos querer que nos pague, não vamos deixar por menos. Porque aí nós estamos sentindo na pele esse mal, esse prejuízo. Porém, quando nós causamos a alguém, nós talvez não damos importância. Porém, um dia, isso nós vamos pagar. Se nós batemos no carro de uma pessoa, fomos embora, um dia isso vai nos acontecer. Alguém vai nos dar um prejuízo e nós vamos ficar reclamando e também não vamos receber. Então, conforme se dá, do que se dá, se recebe. Então, é uma lei também conhecida como lei de igualdade. Então, nós devemos o karma de 7 existências. Também é conhecida como lei da balança, onde são imputados as dívidas e os créditos. Podemos dizer que essas duas leis são o débito e o crédito. São a nossa contabilidade interna. Nós temos uma parte do nosso ser dentro de nós, que se chama K1, que o trabalho dele é anotar tudo o que nós fizemos de errado. Então ele vai anotando no nosso livro, no livro da vida. Nos mundos internos todos temos um livro onde são anotadas as nossas obras. E isso é feito por uma parte do nosso ser que se chama o K1. Então nós devemos o karma de 7 existências. Pessoas comuns devem o karma de 7 existências. Todos devemos o karma de 7 existências. Porém, na existência, na presente existência, nós estamos pagando essa dívida antiga, de 7 existências anteriores. Então, estamos com 7 dívida de 7 existências e estamos vivendo e estamos contraindo dívidas para uma próxima existência. Então, sempre vão ficar 7. Então, nós pagamos de uma e estamos contraindo dívidas para uma próxima existência. Porém, se nós quisermos nos autorrealizar, fazer esse trabalho de autorrealização íntima do ser, a revolução da consciência, essas 7 existências, as dívidas, esse karma das 7 existências, serão reunidos em uma única bolsa, podemos dizer. Então, é o nosso fardo para esta existência, que nós estamos querendo fazer o trabalho de revolução da consciência. Porque nós, para fazer o trabalho,
não podemos ter dívidas. Precisamos pagar toda a dívida em uma existência. Por exemplo, nesta existência, se nós nos propomos enfrentar esse trabalho, enfrentar o nosso ego e trabalhar para o ser, nós vamos precisar pagar toda a dívida nesta existência, porque nós vamos nos autorrealizar, não pode haver dívida. Então, por essa razão que muitas pessoas, quando conhecem estes ensinamentos, muitas coisas se complicam. Quando a pessoa encara, quando a pessoa enfrenta o ego e quer trabalhar, ela resolve que vai fazer o trabalho, a vida às vezes se complica, porque justamente foram foram juntados os karmas dessas 7 existências. Então, um iniciado, se nós formos pesquisar, estudar como viveu qualquer iniciado que tenha feito o trabalho de revolução da consciência, nós vamos perceber, vamos nos dar conta que esse iniciado não vivia uma vida folgada. Ele sempre tem problemas, sempre tem limite, ela vive no limite. Não vive a tripa forra, como se diz. Um iniciado vive no limite, porém não lhe falta o indispensável. Por exemplo, alimento, roupa, abrigo, moradia, não lhe falta nada dessas coisas, porém ele vive no limite. Muitas vezes está ali precisando de alguma coisa e isso aparece justo na hora que a pessoa precisa. Não vem com folga, não vive uma vida folgada. Vive sempre no limite, no aperto. Porque é justamente desse tipo de vida, dessa forma que a pessoa que está trabalhando vai retirar sabedoria. Então é preciso aprender a viver sob perigo, viver sobre o fio da navalha. Então é preciso trilhar o caminho difícil, porém não é um caminho algo que vai nos derrotar, é controlado pelo nosso ser e a lei divina. Tudo isso é organizado, tudo é verificado. Então o karma é contraído pelos nossos defeitos psicológicos. Cada defeito tem a sua dívida. E se nós quisermos eliminar um defeito, é preciso pagar a dívida que ele tem. Porque nós queremos nos liberar desse defeito. Então precisamos pagar a sua dívida. Então cada defeito tem a sua dívida. Nós, para liberar a essência, a consciência, a nossa chispa que está aprisionada no defeito, é preciso saldar a dívida. Então, se nós temos com o que pagar, se nós temos Dharma para pagar, o defeito é eliminado e a essência, a chispa, será resgatada e fará parte
dos 3% que nós já temos, ou a essência que esteja liberada. E se não se tem como pagar, esse defeito é jogado ao abismo, é mandado ao abismo, e a nossa essência vai com ele. E mais tarde nós precisamos resgatar essa essência das infradimensões. Precisamos ir lá conscientemente nas infradimensões para resgatar a essência que está em poder desse determinado defeito. Então, o karma deve ser pago em uma existência, quando nós resolvemos trabalhar sobre si no sentido de nos autorrealizar. Teremos que pagar toda a dívida. E existem formas de pagar. Se pode pagar com os 3 fatores, ou se pode pagar com dor e sofrimento, e se pode negociar esse karma. A maioria dos karmas são negociáveis. Porém, o único karma que não é negociável é os delitos contra o Espírito Santo, ou seja, contra a energia criadora sexual, a fornicação. Tudo que se praticou com relação à fornicação ou sexo não é negociável. Então isso se paga com dor e sofrimento, porém se paga, e nos dão a capacidade para trabalhar no mundo físico e pagar. Essa dor não é uma dor que vai nos tirar a vida, e sim vai proporcionar que aos poucos se vá pagando. Então, os karmas podem ser negociáveis. A maioria dos karmas pode ser negociável. O único que não se negocia, que não se pode negociar, é os karmas contra o Espírito Santo. Então, existem tipos de karma. Existe o karma individual, que é o karma de cada um de nós, que nós contraímos pelos nossos atos. Existe o karma familiar, onde reúnem pessoas de uma família em uma família, nascem nessa família porque têm dívidas em comum e precisam compensar, precisam corrigir, precisam compensar essa dívida. Então elas nascem na mesma família. Existe o karma coletivo, onde reúnem pessoas para cobrar uma dívida. Por exemplo, um acidente em um ônibus, onde vão pessoas que não se conhecem, porém o karma é semelhante e ocorre um acidente e cada um sofre o grau de consequência que deve. Ou um avião, por exemplo, um acidente que ocorra em um avião é um tipo de karma coletivo. Então os karmas também existe o karma regional, por regiões. Por exemplo, no nosso Brasil,
existem regiões muito diferentes umas das outras. Algumas sofrem com a falta de chuva, outras sofrem com o excesso de chuva. Então são os karmas regionais. As pessoas, nós nascemos na região onde nos corresponde o karma que temos para pagar, são o karma regional. Então existe o karma nacional, é o karma de uma nação, de um país, que cada cidadão nasce num país porque tem o karma junto com os seus concidadãos. Por exemplo, o governo. Nós merecemos um tipo de governo, um ditador, um tirano, um corrupto. Porém, até se conhece um ditado que diz: cada povo tem o governo que merece, e é muito certo. É de acordo com o karma. Nós somos reunidos em um país para pagar esse karma. Então, o governo vem para nos cobrar esse karma. Então, o karma não adianta reclamar, protestar, não adianta brigar, não adianta espernear, como se diz. Quanto mais nós reclamamos, mais severo se torna o karma, porque nós nos identificamos com um problema, uma escassez de alguma coisa. Nós nos identificamos e reclamamos, protestamos, e isso se torna mais sofredor, porque nós estamos nos debatendo para escapar desse sofrimento. Então o karma, ele chega, e quando termina, o problema passa. Isso não quer dizer que nós temos que nos acomodar e não buscar uma solução, porém uma solução pacífica. Não adianta reclamar, não adianta protestar, não adianta brigar, culpar os outros, culpar o governo, culpar alguém da família, sei lá. Devemos procurar uma solução inteligente. E a solução inteligente é trabalhar sobre nós, eliminando os defeitos. Então, se elimina o defeito que contraiu a dívida, então essa dívida ela se extingue. Então, como nós contraímos o karma? Se contrai com obras e palavras. Então, um pensamento, por exemplo, não resulta em karma. Porém, nós devemos trabalhar os pensamentos, porque a origem das obras está nos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos. Porque se nós não trabalhamos, isso vai, uma hora vamos terminar praticando isso que estamos pensando, que estamos planejando. E uma palavra, se nós dizemos alguma coisa, essa palavra é um compromisso. Essa palavra, essa promessa, por exemplo, que nós dizemos que vamos matar alguém, isso se torna um compromisso do ego. E se nós não trabalhamos isso, talvez nesta ou em uma próxima existência isso vá
se materializar. Então, o karma nós contraímos por atos concretos, que são obras e palavras. Um pensamento não nos imputa um karma por pensamento, porém, devemos praticar o reto pensar. Devemos nos esforçar para praticar o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar, que são os 4 aspectos da retidão humana. Então, existe o karma nacional, falamos, existe o karma continental, que é de um continente. Por exemplo, o continente africano tem o seu karma, as pessoas que nascem e vivem lá têm o karma semelhante. Nós temos o continente, aqui o nosso continente sul-americano, então temos o karma semelhante. Nascemos nessa região, nesse continente, por semelhança de karma. Então, cada continente tem o seu karma em conjunto. As pessoas que nascem lá ou cá é porque tem o karma semelhante. Pessoas que migram para outros países, isso é recorrente. Pessoas que migram por esta época sempre migraram, sempre foram para esse lugar. Elas nascem, por exemplo, no Brasil e migram para outro país, Estados Unidos, por exemplo. Em todas as existências elas fizeram isso. Então elas estão sujeitas a esse karma, porque é uma recorrência. Elas migram, sempre migram, em todas as existências migram. Existe também o karma mundial, que é o karma do planeta. Por exemplo, o nosso planeta Terra, nós, todos os habitantes do planeta Terra, temos um karma em comum. E as consequências por exemplo, uma epidemia que abrange todo o planeta, é um karma planetário. Os problemas que estão neste momento, nosso planeta está passando com problemas de terremotos, maremotos, isso é devido ao karma planetário. Também está se aproximando do nosso planeta Terra um planeta que está causando a revolução dos eixos. Os eixos do nosso planeta Terra. Então, essa revolução causa muitas transformações, muito sofrimento para todos nós. Isso está se agravando. Então, esta raça ariana, os arianos, que nós somos os arianos, todas as raças são extintas. Todas as raças, um dia elas se extinguem, então vem outra raça. Então, esta raça também vai ser extinta, porque nós, todos os habitantes do planeta, temos esse karma semelhante. Estamos devendo isso e devemos pagar. Então,
o karma nós podemos pagar com os 3 fatores, que é a morte, eliminando o defeito que causou a dívida, que é o devedor, e colaborando com outras pessoas para que elas também possam receber esse ensinamento e poder trabalhar sobre si também. Então, se paga o karma, se paga karma trabalhando com os 3 fatores. Quando vai se morrendo psicologicamente, quando se nasce, vai se pagando o karma, vai diminuindo a nossa dívida. E quando se sacrifica pela humanidade, a nossa dívida vai sendo paga. Então, o Dharma já é o nosso crédito, é o dinheiro cósmico que nós recebemos quando praticamos um ato bom, algo bom para outra pessoa. Por exemplo, se nós ajudamos alguma pessoa de qualquer forma, por exemplo, todos nós temos um real ser, todos vivemos aqui e temos um real ser. Então, se nós fizermos alguma coisa para uma determinada pessoa, damos um prato de comida ou o próprio ensinamento, o real ser dessa pessoa nos paga. É no momento, instantaneamente. Se nós ajudamos alguém no mundo físico, o real ser dessa pessoa nos paga. E é na hora. Então todos temos, nos mundos internos, temos um pote onde os seres vão depositando o dinheiro cósmico que nós vamos ganhando. Então, se nós entregamos um ensinamento, um convite a uma pessoa, pode ser apenas um simples convite para este ensinamento. No instante, o real ser dessa pessoa vai nos depositar no nosso tarro, nesse pote, nos mundos internos, algum valor, como forma de pagamento pelo serviço prestado que nós prestamos ao seu veículo físico aqui. Então, nós não precisamos temer, que isso é matemático. Nos pagam imediatamente. Então, o Dharma, nós podemos ter Dharma de muitas existências. Podemos ter Dharma acumulado de outras existências e por não saber que tem o dinheiro, que não tem, talvez nós tenhamos uma conta em um banco aí, alguém depositou um dinheiro para nós e nós não sabemos, não podemos usar. Então nós podemos ter Dharma de muitas existências e por não sabemos usar, esse Dharma está lá, está à disposição, porém nós não usamos porque não sabemos. Então existe uma forma de usar esse dinheiro, usar esse Dharma, usar esse crédito, que nós vamos explicar como é que se faz.
Então, o tribunal que administra essas duas leis, no mundo de 48 leis, está Anubis, que rege essas leis no nosso mundo físico. É Anubis que rege essas leis. São Anubis e 42 juízes. São 48 leis. Então, Anubis coordena 6 leis e os outros juízes, 42, cada um rege uma lei, que dá um total de 48. Então, esse tribunal existe esse tribunal está na quinta dimensão. E ele existe e nós podemos fazer uma prática de desdobramento astral e ir lá nesse tribunal. Podemos pedir para ver o nosso livro. Vão nos mostrar alguma coisa. Talvez não nos mostrem tudo. Talvez se nós nos depare com a nossa dívida, talvez nós fique preocupado. Porém, alguma coisa vão nos mostrar o que é mais imediato, o que se deve pagar mais prontamente. Então, e também os tribunais existem em cada centro da máquina humana. Existem os tribunais. Então existe o tribunal no centro sexual, onde nós vamos ter que eliminar os defeitos da fornicação e pagar essa dívida. Quando se elimina um defeito, vai sendo paga nesse tribunal do centro sexual. Porque todos os defeitos, se nós formos refletir, todos os defeitos têm origem sexual. Até nós recordamos que quando éramos meninos nos ensinavam o pecado original. Então o pecado original é a fornicação. Então é do sexo, é referente ao sexo. E hoje nós podemos refletir e perceber que tudo tem um fim sexual. Todas as lojas que vendem tudo o que nós imaginar, todos os serviços que se prestam têm um objetivo sexual. Lojas que vendem produtos de beleza, está claro, está bem explícito aí que tem origem sexual, que tem uma finalidade sexual. As profissões, a pessoa, cada um quer uma profissão que dê mais renda. Por quê? Porque com mais renda ele vai atrair mais pessoas para fornicar. Então, tudo tem um fim sexual. Então, tudo origina pecado, tudo origina erro. Então, por causa dessa tendência que se tem, todas as nossas ações têm um fim sexual. Então, tudo gera um karma. E o karma é o karma do pecado original. Então, o Dharma, nós podemos
fazer negócios com a lei. Por exemplo, se nós fizer um negócio com a lei, podemos negociar. Nós queremos alguma coisa, precisamos de alguma coisa, precisamos de força para o trabalho, precisamos resolver alguma coisa que está pendente, que nós queremos agilizar para o nosso trabalho de revolução da consciência. Nós podemos negociar um karma que está talvez atravancando o nosso trabalho. Nós podemos negociar. Então existe uma prática que nós vamos passar um videozinho que gravamos, que nos ensina como nós podemos negociar o karma. Então todos os karmas que são negociáveis, nós podemos negociar. E nós podemos negociar e propor uma forma de pagar esse karma com o trabalho, com os 3 fatores. É mais prudente nos propor a pagar com os 3 fatores. Pode ser com a morte psicológica, pode ser com o sacrifício pela humanidade, enfim. Então, nós podemos negociar, e esse negócio, se aceito, nós propomos como pagar e um prazo para pagar. Então esse prazo e essa promessa de pagar é uma dívida, nós temos que pagar, tem um prazo que vai se vencer. Se nós não pagamos, aí se torna mais difícil. Então nós vamos colocar aqui um vídeo, talvez entre o vídeo o outro vídeo, mas se não, nós passamos para esse aqui. Demonstração de como se faz o translado de fundos, que está contida na conferência número 13, Karma e Dharma. Se deve fazer todos os dias este translado de fundos. Se faz desta maneira: com os pés juntos, se abre os braços em forma de cruz, com as palmas para cima, e se canta. Vamos demonstrar como se faz a prática de negócios objetivos com a lei. Essa prática consta da conferência número 13, Leis de Karma e Dharma, e se faz desta maneira: se faz deitado, com os braços abertos, se faz 3 vezes deitado e 3 vezes sentado. Se deita com os pés calcanhares juntos, os braços abertos, palmas para cima, e se pede ao Pai desta forma: meu Pai, meu Deus, te peço com minha alma e com meu coração, que é a tua vontade, para que saias do meu corpo e que te translades ao templo coração do Tribunal da Justiça Divina. E estando diante de Anubis de seus 42 juízes, negocia com a lei o meu karma. E aí se pede o que se quer forças para o trabalho, se quer realizar algum negócio, alguma coisa que esteja difícil, algum negócio material, pode ser. Geralmente se pede forças para o trabalho com os 3 fatores, se pede saúde para o trabalho, porém se pode pedir o que se quer e se propõe a pagar de alguma forma.
promete fazer divulgação, promete fazer alguma coisa em favor da humanidade, em favor dos três fatores. Se promete, por exemplo, distribuir panfletos, compartilhar muitas vezes as conferências, as páginas onde se entregam esses ensinamentos, e se pede uma vez deitado, assim, dessa forma que estamos, se explica e se pede que seja negociado com a nuvem. E então se pede uma segunda vez sentado, se repete tudo, com as suas palavras, e se volta a deitar, terceira vez deitado, se repete tudo novamente, outra vez sentado, outra vez deitado, se repete, e outra vez sentado, se repete tudo novamente. E no final se dá graças ao Pai e se dá graças à nuvem. E se pede ao Pai que mostre em algum sonho o resultado dessa negociação e o que se prometeu fazer para pagar, se deve pagar. Se promete fazer algo que se possa pagar, e se paga. Então é assim a prática de negociação com a lei divina. Essa prática nós devemos fazer sempre, e ela está na conferência número 13, Leis de Karma Vidya. Então aí essa prática de negócios com a lei, essa prática se faz, oxalá se possa fazer diariamente, porque quando cai as moedinhas lá, se é que se faz um trabalho, isso já vai amenizando o nosso karma. Então, com esse karma, com esse dharma que nós estamos armazenado lá, isso vai se amortizando a nossa dívida. E vai, então, se tornando a vida, o trabalho mais leve. Porque o nosso fardo se torna mais leve, porque nós estamos pagando a dívida. Então, precisamos angariar Dharma e precisamos utilizar esse Dharma para amenizar nosso fardo. Também tem uma outra prática que nós precisamos fazer, que é o translado de fundos, que é transladar o que nós temos de Dharma para o prato do Karma, para equilibrar isso. Então se pede, se faz esse translado, porque podemos ter Dharma aí acumulado de muitas existências, como já dissemos, e não saber usar. Então, com esse translado de fundos, vai ser transladado esse Dharma, vai ser transladado ao banco do Karma, e assim vai amenizando o nosso fardo, vai ficando mais leve. Então podemos pagar pela eliminação de algum defeito ou de muitos defeitos, podemos pagar com o Dharma que
possamos ter de existências passadas e não usamos por falta de conhecimento. Então vamos passar também o outro videozinho, que é o do translado de fundos. Demonstração de como se faz o translado de fundos, que está contida na conferência número 13. Demonstração de como se faz o translado de fundos, que está contida na conferência número 13, Karma e Dharma. Se deve fazer todos os dias este translado de fundos. Se faz desta maneira: com os pés juntos, se abre os braços em forma de cruz, com as palmas para cima, e se canta os seguintes mantras: Ni, Ne, No, Nu, no umbigo, e Na pélvica, entre o umbigo e os órgãos sexuais. E se faz desta maneira: inclina-se, sobe o braço direito e se faz Ni, Ne, No, Nu, Na. Uma vez. Mi, Ne, No, Nu, Na. Duas. Mi, Ne, No, Nu, Na. Três vezes. Mi, Ne, No, Nu, Na. Quatro. Mi, Ne, No, Nu, Na. Cinco. Mi, Ne, No, Nu, Na. Seis. Mi, Ne, No, Nu, Na. Sete. Mi, Ne, No, Nu, Na. Oito. Mi, Ne, No, Nu, Na. Tornem. Se faz 9 vezes pronunciando esses mantras. Ni na glabela, Ne na laringe, No no coração,
no umbigo e na entre o umbigo e o coração. E no final se faz o mantra T-O-R-M, encerrando Torn. E isso se deve fazer todos os dias para transladar os fundos do banco do karma, do banco do Dharma ao banco do karma. Então, esse translado vai colaborar para que se amenize o nosso fardo aqui no mundo físico. Então, esse Torn se pronuncia Torn é assim. Alongado. Torn. Assim. Se pronuncia esse mantra alongado no final, quando se terminam as 9 vezes, que são feitos 9, são 9 vezes. Ni, ne, no, nu, na. É uma vez, então são 9 vezes. E também, continuando com os tipos de karma, existe o karma saya, que é o karma pelos ligues astrais. Cada prática de sexo que se tem, se contrai esse karma saya. Então, esse ligue astral fica ligada, uma pessoa com a outra fica ligada astralmente, e esse karma é cobrado e tem o nome de karma saya. Então, em outra existência, nós vamos nos encontrar com essa mesma pessoa, com essa mesma pessoa com quem se teve essa relação sexual em uma existência. Então está já o compromisso para a próxima existência. E quando se nós estamos fazendo esse trabalho, vai aparecer, a pessoa vai aparecer da outra existência, vai aparecer, vai surgir essa recorrência, essa cobrança. Então, para nos livrar dessa recorrência, desse karma, nós precisamos pagar, precisamos negociar com a Mãe Divina da outra pessoa, porque nós devemos para outra pessoa de outra existência. Ela tem direito a essa relação sexual. Então, se nós estamos fazendo trabalho, nós não vamos pagar com a relação sexual. Então, vamos pagar essa dívida de outra forma. Vamos pagar com trabalho. Vamos negociar com a lei e vamos pagar para sair dessa recorrência, sair dessa dívida. Então, vamos pagar de outra forma. Porque se nós vamos ter essa relação, nós vamos perder o nosso trabalho. Então, vamos pagar de outra forma. E a pessoa lá, a Mãe Divina da outra pessoa, vai arranjar um jeito de que a pessoa siga a sua vida, o seu karma, sem essa interferência. Então, a outra pessoa fica como que desprogramada, que está tudo programado. Então, se uma pessoa sai desse programa, a outra fica desorientada, desprogramada. Então, isso vai ser um problema dela.
Também tem o karma duro, que é o karma que todos os habitantes do planeta, é uma dívida que nós temos, que precisamos pagar, é a dívida por existir, pelas nossas existências todas, porque nós causamos algum dano ao planeta. Nós consumimos materiais do planeta. Para viver se consome. Então esse é o karma duro, que nós temos que pagar. Então quando um iniciado vai chegando para o final do trabalho, na terceira montanha, para ele realizar, para ele concretizar o seu trabalho e se liberar alcançar a liberação, ele precisa então deixar um discípulo que esteja na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto. Precisa deixar um discípulo no lugar dele, entregando o ensinamento, organizando o ensinamento perante a humanidade. Ele precisa deixar um responsável. Então ele paga esse karma duro com o discípulo, que é para que o caminho não fique vago, não fique a humanidade não fique sem alguém para orientar, para entregar o ensinamento. Então é preciso conseguir um discípulo, e esse discípulo se consegue, deve conseguir já na terceira montanha. Porém, existem muitos mestres que já têm, desde o início, já esse discípulo aparece e já vai trabalhando, já vai orientando, e quando chega a época, esse discípulo está preparado e pode então assumir o trabalho perante a humanidade. Então essas leis de karma e dharma são essas duas leis que são cobradas pelo Tribunal da Justiça Objetiva, e nós precisamos conhecer para poder interferir nesse processo. Nós podemos interagir com os mestres da lei divina, interagir e ir então facilitando a liquidação dessa dívida. Então, quanto mais se trabalha com os três fatores, mais Dharma se adquire. E com esse Dharma nós vamos amortizando a nossa dívida. Então, devemos refletir muito sobre essas leis. Refletir. Porque às vezes nós reclamamos de alguma coisa, mas não compreendemos a razão pela qual estamos passando por esse problema. Então, devemos refletir e não nos rebelar contra o karma, e sim nos rebelar contra o nosso ego, que é o nosso defeito, que origina todo o karma, toda a dívida. Então, se nós eliminamos o ego, a dívida vai se extinguindo, a dívida vai sendo paga. Então, o nosso contato, nós gostamos de deixar bem claro o nosso contato WhatsApp, que é 55 Brasil 62, a região, e o número é 991 92 93 55. Então esse é o nosso número de contato WhatsApp e também Telegram.
Esse mesmo número é o nosso Telegram. Existem pessoas que não utilizam o WhatsApp. São raras, porém existem pessoas que só utilizam o Telegram. Então nós estamos aí, disponíveis também no Telegram. Então, muito obrigado a todos, e qualquer dúvida podem nos enviar mensagem a este WhatsApp ou pela página, que nós teremos prazer em esclarecer dentro da nossa compreensão. E se nós não estiver em condições de esclarecer, nós vamos consultar alguns companheiros que podem nos ajudar, porque existem muitos em todo o mundo. Existem pessoas compartilhando este ensinamento. Então, uma coisa que nós gostamos de esclarecer também é que uma escola que existe no mundo físico, para ser uma escola autêntica, para poder então esse trabalho ter validade, essa escola no mundo físico, e ela tem um círculo interno, que se chama círculo mesotérico. Então esse círculo é o que coordena, é formado por mestres de consciência desperta, que coordenam a escola no mundo físico. Então tudo o que é feito aqui, ali é cobrado ali. Então a força que nós trabalhamos no mundo físico vem daí, vem desse círculo. E então é por isso que nós precisamos trabalhar com fidelidade ao ensinamento, para merecer esse apoio, esse respaldo desse círculo mesotérico, dessa escola que existe nos mundos internos. Então nós vamos prestar conta a esse círculo. Não vamos trabalhar com outro ensinamento, com outra escola pseudo-esotérica, que não vai ser aceito por esse círculo. Então são coisas que nós precisamos refletir, a importância de pertencer a uma escola verdadeira. Então, muito obrigado a todos e boa noite.